Dia 17 de agosto. Capítulos de hoje: Provérbios 17, Esdras 7 e 8. Provérbios 17. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles, mas quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, tem sucesso. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique, por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Esdras 7. Muitos anos depois, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras. Ele era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoc, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiot, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Esdras era escriba conhecedor da lei de Moisés dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele. Alguns dos israelitas e também alguns sacerdotes, levitas, cantores, guardas das portas e servidores do templo, viajaram com ele para Jerusalém, no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém em agosto desse mesmo ano. Partiu da Babilônia em 8 de abril, primeiro dia do novo ano, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. O rei Artaxerxes tinha dado uma cópia da seguinte carta a Esdras, o sacerdote e escriba que estudava os mandamentos e decretos do Senhor e os ensinava a Israel.
de Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da lei do Deus dos céus. Saudações. Eu decreto que qualquer israelita no meu reino, incluindo os sacerdotes e os levitas, que desejar regressar com você para Jerusalém, poderá ir. Eu e meus 7 conselheiros o instruímos a investigar a situação em Judá e em Jerusalém, com base na lei de seu Deus, que está em suas mãos. Também o encarregaremos de levar consigo a prata e o ouro que lhe entregamos voluntariamente, como oferta para o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. Além disso, você levará toda a prata e todo o ouro que obtiver na província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de seu Deus, em Jerusalém. Use esses recursos para comprar novilhos, carneiros, cordeiros e as respectivas ofertas de cereal e ofertas derramadas. Tudo isso será oferecido no altar do templo de seu Deus em Jerusalém. A prata e o ouro que restarem poderão ser usados como parecer melhor a você e a seu povo, conforme a vontade de Deus. Quanto aos utensílios que lhe confiamos para o serviço no templo de seu Deus, entregue-os todos diante do Deus de Jerusalém. Se precisar de mais alguma coisa para o templo de seu Deus, ou para qualquer necessidade semelhante, use recursos da tesouraria real. Eu, o rei Artaxerxes, envio o seguinte decreto a todos os tesoureiros da província a oeste do rio Eufrates. Deem a Esdras, sacerdote e mestre da lei do Deus dos céus, tudo o que ele requisitar. Deem-lhe até 3.500 quilos de prata, 100 cestos grandes de trigo, 100 tonéis de vinho, 100 tonéis de azeite e sal à vontade. Tenham o cuidado de providenciar tudo o que o Deus dos céus ordenar para seu templo, afinal, porque provocará a ira de Deus contra este império do rei e de seus filhos. Também decreto que nenhum sacerdote, levita, cantor, guarda das portas, servidor do templo, nem qualquer outro trabalhador no templo será obrigado a pagar tributos, impostos e taxas de qualquer tipo. E você, Esdras, use a sabedoria que Deus lhe deu para nomear magistrados e juízes que conheçam a lei de seu Deus para governarem todo o povo, na província a oeste do rio Eufrates. Ensine a lei a todos que não a conhecem. Qualquer um que se recusar a obedecer à lei de seu Deus e do rei será castigado de imediato com a morte, com o exílio, com o confisco dos bens ou com a prisão. Louvem o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que colocou no coração do rei o desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém, e que me mostrou seu amor leal ao honrar-me diante do rei, de seu conselho e de todos os seus oficiais poderosos. Senti-me encorajado, porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, e reuni alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. Esdras 8. Esta é uma lista dos chefes de família, com suas genealogias, aqueles que regressaram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Da família de Finéias, Gerson. Da família de Itamar, Daniel. Da família de Davi, Ratus, descendente de Secanias. Da família de Parós, Zacarias e 150 homens registrados com ele. Da família de Paat-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e 200 homens registrados com ele. Da família de Zatu, Secanias, filho de Jaaziel, e 300 homens registrados com ele. Da família de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e 50 homens registrados com ele. Da família de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e 70 homens registrados com ele. Da família de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e 80 homens registrados com ele. Da família de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e 218 homens registrados com ele. Da família de Bani, Selomite, filho de Josifias, e 160 homens registrados com ele. Da família de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e 28 homens registrados com ele. Da família de Asgad, Joanã, filho de Racatã, e 110 homens registrados com ele.
Da família de Adonicã, que chegaram depois, Elifelete, Jeiel e Semaías, e 60 homens registrados com ele. Da família de Bigvai, Utai e Zacur, e 70 homens registrados com eles. Reuni os exilados perto do canal de Aava e acampamos ali por 3 dias, enquanto eu revisava as listas do povo e dos sacerdotes que haviam chegado. Descobri que nenhum levita se havia oferecido para nos acompanhar. Por isso, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Messulão, líderes do povo. Também mandei chamar Joiaribe e Elnatã, 2 homens com discernimento. Enviei-os aí do chefe dos levitas em Cassifia, para que pedissem a ele, a seus parentes e aos servidores do templo, que nos enviassem ministros para o templo de Deus, em Jerusalém. Visto que a bondosa mão do nosso Deus estava sobre nós, eles nos enviaram Serebias, junto com 18 de seus filhos e parentes. Era um homem inteligente, descendente de Mali, descendente de Levi, filho de Israel. Também nos enviaram Rassabias, junto com Jessaías, dos descendentes de Merari, 20 de seus filhos e parentes, 20 e 220 servidores do templo. Os servidores do templo eram assistentes dos levitas, um grupo de trabalhadores do templo instituído pelo rei Davi e por seus oficiais. Todos estavam registrados por nome. Ali, junto ao canal de Aava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante do nosso Deus. Oramos para que Ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e a nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei: a bondosa mão de nosso Deus está sobre todos que o adoram, mas seu poder e sua ira estão contra todos que o abandonam. Assim, jejuamos e pedimos com fervor que o nosso Deus cuidasse de nós, e ele atendeu a nossa oração. Nomeei 12 chefes dos sacerdotes, Serebias, Rassabias e outros 10 sacerdotes, para ficarem encarregados do transporte da prata, do ouro e dos outros objetos que o rei, seu conselho, seus oficiais e todo o povo de Israel havia doado para o templo de Deus. Pesei o tesouro ao entregá-lo, e o seu total era 22.750 quilos de prata, 3.500 quilos de ouro, 2.720 tigelas de ouro, cada uma pesando 8,6 quilos. 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como ouro. Eu disse aos sacerdotes: vocês e esses tesouros foram consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são ofertas voluntárias ao Senhor, o Deus de nossos antepassados. Guardem bem esses tesouros até que os apresentem aos líderes dos sacerdotes, aos levitas e aos chefes de família de Israel, os que pesarão nos depósitos do templo do Senhor, em Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas aceitaram a responsabilidade de transportar esses tesouros de prata e de ouro até o templo de nosso Deus em Jerusalém. Levantamos acampamento junto ao canal de Aava no dia 19 de abril e partimos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus nos protegeu e nos guardou de inimigos e bandidos ao longo do caminho. Assim, chegamos em segurança a Jerusalém, onde descansamos por 3 dias. No 4º dia depois de nossa chegada, a prata, o ouro e os utensílios valiosos foram pesados no templo de nosso Deus e entregues a Meremot, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas, Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Pesaram e contaram tudo, e o peso foi registrado oficialmente. Os exilados que haviam regressado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, apresentaram 12 touros por todo o povo de Israel, 96 carneiros e 77 cordeiros. Também apresentaram 12 bodes como oferta pelo pecado. Tudo isso foi oferecido como holocausto ao Senhor. Os decretos do rei foram entregues aos oficiais que ocupavam os cargos mais elevados e aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, que passaram a apoiar o povo e o templo de Deus.